beleza? Tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Felipe, professor de Química do Rio de Janeiro, e hoje eu estou aqui no canal do OQRJ para participar do projeto OQRJ Resolve Questões Olímpicas. A gente vai fazer algumas questõezinhas sobre o assunto de equilíbrio químico. Um assunto bem recorrente na OQRJ, e além de ser um assunto bem recorrente, é um assunto muito importante para a Química. Então se atente a todos os detalhes que eu vou passar para você e se mantenha conectado conosco, tá bom? Então, vamos lá para a nossa questão. Fala galera, beleza? Então a nossa primeira questão é para alunos da terceira série ou alunos de segunda que estão vendo esse conteúdo, e ela foi da primeira fase do ano de 2016, a questão de número 3. E ela começa mais ou menos assim, ó. Dada a expressão da lei de equilíbrio, retirada de dados experimentais, K, a constante, é igual à concentração de O2 elevado a menos 3. Assinale a opção de qual reação que ela pertence. Bom, primeiro passo, galera. A constante de equilíbrio, né, a K, ela é a concentração de substâncias que estão no produto sobre a concentração de substâncias que estão no reagente. Mas se liga, elevado aos seus coeficientes. Então, por exemplo, se tiver 3 mols de uma substância no produto, você tem que colocar aqui ó, o 3. Né? Vou colocar um x, pode ser qualquer valor. Se tiver 5 mols de uma substância no reagente, você tem que colocar aqui o 5. Vou colocar um y, que pode ser qualquer valor. Então, aqui um x e aqui um y. Tá, tudo bem, Léo, aqui tem menos 3. Existe coeficiente menos 3? Não. Você tem que estar ligado no seguinte. Quando ele coloca assim, ó, que a concentração, né, que a constante é igual à concentração de O2 elevado a menos 3, então significa que isso é a mesma coisa, né, matematicamente, do que 1 sobre a concentração de O2 elevado a 3. Tudo bem? Então é elevado a 3, mas o O2 ele está embaixo, está no denominador, então significa que ele é um reagente. Fica ligado nisso. Aí você, pô, Léo, e esse 1? Significa que não tem produto? Não, calma. Você tem que estar atento a algumas coisas. E para eu te mostrar essas coisas que você precisa estar atento, eu vou às opções. Por exemplo, na letra A, ele te dá o seguinte, ele te dá o seguinte equilíbrio. 4 mols de alumínio sólido mais 3 mols de O2 gasoso em equilíbrio dinâmico com 2 mols de óxido de alumínio sólido. Este equilíbrio é um equilíbrio heterogêneo. O que é um equilíbrio heterogêneo? Quando você tem estados físicos diferentes. Por exemplo, você tem um alumínio que é sólido, O2 que é gasoso, formando óxido de alumínio sólido. Tá, Léo, e aí? O que isso tem a ver? Bom, quando você tem substâncias em estados físicos diferentes, você tem que ter muita atenção ao estado físico sólido e líquido. Por quê? São substâncias que têm uma densidade para as condições fixas da reação com uma densidade fixa. Então, por exemplo, o sólido vai ter uma densidade fixa, assim como o líquido também. Com isso, a concentração dessas substâncias vão ser o quê? Sempre constante. Tá, e o que isso quer dizer? Lembre-se que no equilíbrio químico a gente está sempre preocupado em estudar variações de concentração. Então, se substâncias sólidas e líquidas têm concentração constante, elas não têm tanto interesse para a constante de equilíbrio. Ou seja, qual é a conclusão que eu quero que você chegue? Substâncias sólidas não vão entrar nessa constante de equilíbrio. É uma regra que vem lá da termodinâmica. Só que na termodinâmica do ensino superior, eles falam que essas substâncias têm uma atividade de 1. Bom, enfim, isso não vem ao caso. Então, quando eu olho para esse equilíbrio, o alumínio é sólido. Então, ele não vai participar do equilíbrio químico. O óxido de alumínio também é sólido. Então, ele não vai participar do equilíbrio químico. E como vai ficar a minha constante? Vai ficar assim. Ó, na letra A, você vai ter constante igual a produto. Mas espera aí, não tem nenhum produto que não seja gasoso, né, ou aquoso na letra A. Então você vai colocar 1, não tem ninguém para entrar, beleza? Você coloca 1. E no reagente? No reagente você tinha 4 mols de alumínio, mas não vai participar, ele não vai entrar. E o O2 vai entrar? O O2 vai entrar. Então vai ficar assim, ó, concentração de O2 elevado ao cubo. Lembre-se que o coeficiente estequiométrico ele vira expoente na constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio ela vem lá da lei cinética, né? Vem de você igualar a lei cinética do reagente com a lei cinética do produto. Bom, repare que a constante da letra A é exatamente a que ele quer.
Então ele fala, assinale a opção de qual reação que ela pertence. Então é a letra A. Nosso gabarito é a letra A. Mas tenha atenção no seguinte, eu vou fazer as outras para você ver algumas diferenças. Por exemplo, na letra B, todas as substâncias estão no estado gasoso, então isso é um equilíbrio homogêneo, né? Você tem o mesmo estado. Logo, o que eu vou fazer? Bom, quando você olha a constante da letra B, deixa eu tentar colocar aqui no... Opa! Deixa eu colocar aqui num cantinho para você. Vai ficar assim, letra B, constante, produto. Qual é o produto que você tem aqui? O produto que você tem é o NO. Então vai ficar concentração de NO elevado a sexta, elevado ao cubo, é mole, elevado a sexta, sobre a concentração do N2, aí sim, elevado ao cubo. Por que eu fiz questão de fazer essa questão com vocês? Foi engraçado, né? Bom, quando a gente tem mais numa reação e você leva isso para sua constante de equilíbrio, o mais se transforma em vezes. Vem lá da lei cinética, a lei cinética não tem mais e nem a constante de equilíbrio tem mais. Então não vai ter mais na constante de equilíbrio. Guarda isso para você. Vezes a outra substância. Qual é a outra substância? O O2. A concentração aqui do O2 é elevado ao cubo. Ah, Léo, aqui todo mundo entrou. Sim, porque todas as substâncias são gasosas. Tudo bem? Se tivesse uma substância aquosa, entraria, tá? Porque ela está dissolvida no meio aquoso. Bom, agora vamos lá. Na letra C, o que você vai ter? Repara no seguinte. Caraca, Léo, eu reparei que eu tenho líquido. Pois é, como você tem líquido, isso daqui não vai participar do teu equilíbrio. Significa que a concentração é praticamente constante. Mais 3 mols de O2 em equilíbrio, formando 3 mols de dióxido de carbono, anidrido carbônico gasoso, mais 3 mols de água líquida. Também não vai entrar. Então eu posso dizer o seguinte, que a constante de equilíbrio aqui da letra C vai ficar a concentração de CO2 elevado ao cubo sobre a concentração do O2 elevado ao cubo. E as substâncias líquidas não entram na sua constante de equilíbrio. Beleza? Bom, eu não vou fazer nem a D nem a E, porque a D é praticamente algo semelhante à letra D de dado, é algo semelhante à letra B. Todas estão no estado gasoso. E a letra E é o inverso da letra A. Beleza? Então, nosso gabarito é a letra A. Espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, a gente vai se falando. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão dessa aula. A nossa próxima questão também é da M3, da terceira série, da primeira fase do ano de 2016, e a questão de número 16. Fala assim, considerando a reação abaixo, em equilíbrio, num recipiente de 2 litros, importante, então destaque isso aqui, ó, de 2 litros, beleza? E aí ele te dá a reação. 2 mols de ácido sulfídrico gasoso em equilíbrio dinâmico com 2 mols de H2 gasoso mais S2 gasoso. Beleza, observa seu equilíbrio existente e verificam-se que estão presentes 1 mol de gás sulfídrico, 0,20 mols de gás hidrogênio e 0,80 mols de enxofre gasoso. Com base nos dados acima, qual o valor da constante de equilíbrio Kc da reação? Repare que nessa questão ele usa Kc e na outra questão anterior ele usou K, não tem problema algum, tá bom? Bom, então repara, ele te deu 1 mol de gás sulfídrico, deixa eu destacar isso aqui para você, peraí. Ele te deu 1 mol de gás sulfídrico, de ácido sulfídrico, 0,20 mols de gás hidrogênio, se eu não me engano, e 0,80 mols de enxofre gasoso. Beleza. Bom, só que você tem que estar ligado no seguinte. A constante de equilíbrio, que é a Kc, né, ela é assim. Ó, Kc é igual à concentração do produto sobre a concentração do reagente. Beleza, Léo. Mas quando eu coloco concentração, quando eu coloco aqui concentração para você, significa que isso é número de mols, tá bom? Dividido por um volume. Então, o que nós temos que fazer? Eu não posso colocar esse número de mols direto na minha constante. Eu tenho que primeiro pegar esse número de mols e dividir pelo volume. Ah, Léo, eu acho que eu entendi. Certamente você entendeu. Se liga, olha só. Eu vou mudar a cor aqui, só para a gente fazer essa primeira parte. Por exemplo, concentração do gás sulfídrico ou do ácido sulfídrico. Vai ser o número de mols que nós temos. Quantos mols nós temos dele? Ah, Léo, eu tenho 1 mol. Beleza, então você vai pegar 1 mol
e vai dividir pelo volume. Mas qual é o volume que ele forneceu para a gente? 2 litros. Então, ó, 2 litros. Com isso, eu vou ter meio molar, ou meio mol por litro. Beleza? Então, meio mol por litro a menos 1. Tranquilo? Bom, agora vamos lá. A segunda substância é o gás hidrogênio. Então, a concentração do gás hidrogênio ficará 0,20 mols sobre o volume de 2 litros. Beleza? Que vai me dar um valor de 0,10 mols. Caramba! 0,10 mols por litro. Só que se liga. E a concentração do enxofre? Vamos lá, vamos ver. Concentração do enxofre vai ser número de mols de enxofre. Quantos mols eu tenho de enxofre? Se eu não me engano, 0,80, né? Então, 0,80 mols dividido por 2 litros. Isso vai me dar um valor de 0,40 mols por litro. Molar é algo um pouquinho antigo, mas a gente acaba utilizando. Então, isso até é importante vocês ficarem atentos, porque, por exemplo, às vezes coloca, ao invés de mol por litro, vou colocar aqui em cima, numa cor totalmente diferente, para vocês não se confundirem, tá bom? Bom, ao invés de colocar mol por litro, né, alguns autores colocam um M maiúsculo. Esse M maiúsculo quer dizer mol por litro, quer dizer molar. Tá beleza? Bom, então vamos lá. Vamos voltar para a nossa questão agora. O que a gente vai ter que fazer? A gente já tem as concentrações de meio, 0,10, 0,40. A gente vai ter que colocar isso na constante de equilíbrio. Então, deixa eu separar aqui, ó. Vamos separar aqui. Vamos dar uma separada. Separei. Bom, a minha constante, primeiro passo, fica assim, ó. Constante de equilíbrio, Kc, é a concentração de H2 elevado ao quadrado, se eu não estou enganado. Beleza? Vezes a concentração do gás enxofre, uma condição em que o enxofre é gasoso, elevado a nada, né? Porque só tem 1 mol, então não está elevado a nada. Tá bom? Sobre, isso tudo sobre a concentração do gás sulfídrico, opa, quase que não saiu, elevado a 2. Maravilha. Agora eu tenho que substituir os valores. Então eu vou ter o seguinte, ó, HC é igual a concentração de H2. Concentração de H2, se eu não me engano, é 0,10, né? Então, 0... Opa, peraí, deixa eu só consertar isso aqui, um minutão. Ficou estranho para você. 0,10. Então, vai ser 0,10 mols por litro, né? 0,10 molar, elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó, elevado, que esse número vai ficar elevado ao quadrado. Aqui eu vou colocar como parênteses, tá bom? Vezes a concentração do gás enxofre, que é 0,40 elevado a nada. Então, 0,40 elevado a nada. Então, 0,40 elevado a 1, na realidade. Elevado a nada fica feio, né? Sobre, deixa eu ver se eu consigo fazer um sobre aqui, 0,00005 elevado ao quadrado, certo? Beleza. Bom, então vou jogar em outro slide para a gente resolver essa continha aqui. Um minuto. Então, o que ficou no slide anterior? Né? Que o HC é igual a 0,1 elevado ao quadrado, a concentração do gás hidrogênio, vezes 0,4 mol por litro elevado a 1, que é a concentração do gás enxofre, sobre a concentração do gás sulfídrico, do ácido sulfídrico, 0,5 elevado ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu poderia, tá, elevar esses números, mas eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar assim, 0,1 ao quadrado é a mesma coisa que 0,1 vezes 0,1 vezes 0,4 sobre 0,5 ao quadrado. Então, é 0,5 vezes 0,5. Beleza? Tranquilo? Só que o que vai acontecer aqui, na realidade? Bom, você tem o seguinte, 0,1 e 0,5.
0,5 é 5 vezes maior que 0,1. Então, eu vou dizer que vai ficar 1 aqui, e aqui vai ficar, ó, 5. Aqui vai ficar, vai ficar 1, e aqui vai ficar 5. Então, a gente vai ter 0,4 sobre 5 vezes 5. 5 vezes 5, conhecido mundialmente aí como 25. Bom, não sei se ajuda, tá? Não sei se ajuda. Mas tem algumas maneiras que você pode resolver isso daqui. Uma delas é você colocar assim, não sei se vai ser a melhor. KC é igual a 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 1, beleza? Sobre 25. Só que aí que está o pulo do gato. 4 dividido por 25, isso daqui vai dar para você 0,16. 0,16 vezes 10 a menos 1. Não esquece do 10 a menos 1 não, tá bom? Colocando isso em notação, você vai ter 1,6 vezes 10 a menos 2. Léo, tem unidade isso aqui? Não, não tem unidade, tá? Termodinamicamente, constante de equilíbrio não tem unidade, embora a constante cinética tenha unidade, a de equilíbrio não. Bom, 1,6 vezes 10 a menos 2, o nosso gabarito é letra A. Tudo bem? Beleza? Dominado? Bom, então é isso, galera. Vamos para a próxima questão. Bom, galera, nossa próxima questão também é da M3, da primeira fase de 2017, questão de número 11. E fala assim: em um recipiente de aço inox com capacidade de 1 litro, foram colocados 0,500 mol de H2 e 0,500 mol de I2. A mistura alcança o equilíbrio quando a temperatura atinge 430 graus Celsius, uma temperatura altíssima. As concentrações de H2, I2 e HI, né, ácido iodídrico, na situação de equilíbrio, a 430 graus Celsius, nessa temperatura alta, sabendo que a constante de equilíbrio para a reação H2 gasoso mais I2 gasoso em equilíbrio formando 2 mols de HI gasoso é igual a 50,3, são respectivamente iguais a... Aí você, pô, peraí, Léo, teve muita informação. Teve. O primeiro passo é que o recipiente tem um volume de 1 litro, tá bom? Além desse recipiente ter um volume de 1 litro, ele está pegando meio mol de H2. Ele está pegando também meio mol, né, 0,500 mols de H2 e de I2. A mistura alcança o equilíbrio quando a temperatura atinge 430 graus Celsius. 430 graus Celsius aqui é uma informação importante, mas não vai ser utilizada nos cálculos, né? A não ser que nós precisássemos converter em um kP, por exemplo. Mas não tendo isso, não vai ser utilizado. Só uma informação reacional. E aí, a partir disso, ele fala as concentrações de H2, I2 e HI na situação de equilíbrio a 430 graus Celsius. Então, ele quer saber as concentrações das substâncias da reação, tá? Sabendo que a constante de equilíbrio, então, peraí, ó, sabendo que a constante de equilíbrio vale 50,3. São respectivamente iguais, então, as concentrações valem quanto? Bom, primeiro passo. Aqui, o que você vai ter? Né? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui, o que você vai ter? Ele está te dando uma situação inicial, tá? Que ele está colocando as substâncias na situação inicial. Então, ele colocou meio mol, 0,500 mol de H2 e I2, mas não te dá nada do produto, porque ele vai ser produzido ainda. E aí ele quer saber lá no final quanto que você vai ter de H2, quanto que você vai ter de I2 e quanto você vai ter de HI. Então, esse tipo de questão, você faz o seguinte, né? Para esse tipo de questão, você monta o que a gente chama de uma tabela. Como assim uma tabela? Você vai colocar, primeiro, as substâncias que você tem. Quais são as substâncias que você tem? H2 mais I2, tá? Em equilíbrio com 2 mols de HI. Beleza? Lembrando que o H2 é gasoso, o I2 é gasoso e o HI é gasoso. Bom, aí o que você vai fazer? No início, o que ele me deu? Pô, no início, ele fala o seguinte, ó, vê se você concorda comigo. Vou até trocar a cor aqui. No início ele fala que ele te dá 0,500 mol de HI, um volume de 1 litro. Então, na realidade, você tem
0,5 mols por litro, que eu vou chamar de mzão, 0,5 mzão. Então, esse mzão aqui, só para tu ficar ligado, ó, esse mzão quer dizer que é mol, número de mols, dividido por o volume. Então, mol por litro. Beleza? Tranquilo? O I2. O I2 é a mesma concentração, né? Porque tem 0,500 mols em 1 litro. Então, 0,5 mzão. Ah, Léo, e quanto que eu tenho de HI lá no início? Você não tem nada, porque é o produto. O produto não tem nada no início, né? Então, não tenho nada ainda. Ah, entendi, Léo. Mas vamos lá. E como é que vai funcionar essa reação? Vai funcionar assim. Bom, aqui, né, a minha segunda linha, eu chamo a segunda linha de reage, enquanto reage, e forma. Como assim? Ó, você concorda que vai sair uma parte do teu reagente para formar produto? Mas eu não sei quanto é essa parte. Então, eu vou chamar essa parte que vai sair de X. Então, peraí, deixa eu colocar aqui um azulzinho, né? Então, vou chamar aqui de X. Vai sair X. Como vai sair, eu vou chamar de menos. Então, ó, do 0,5 vai sair uma parte. Então, sei lá, do 0,5, vamos supor que estivesse saindo 0,2. Então, do 0,5, o 0,2 sai para formar produto. Tá bom? Só que eu não sei se é exatamente 0,2, por isso que eu estou colocando menos X, um valor qualquer que tem que sair do H2 e do I2. Mas espera aí, saem quantidades iguais? Sim. Por quê? Quantos mols aqui eu tenho de H2? 1. Quantos mols eu tenho de I2? 1. Então, se eu colocar X aqui, aqui também vai ser X. Se eu colocar menos X, aqui também é menos X. Ah, se fosse 1 para 2. Beleza. Se aqui fosse menos X, aqui seria menos 2X. Por isso, no produto eu vou formar 2x mais 2x. Eu estou produzindo alguém. Então é algo novo, é positivo. Tá bom? Beleza? Deixa eu colocar esse mais aqui, é positivo. Tranquilo? Bom, então tenha atenção ao seguinte. Léo, saiu menos x daqui, menos x, formei 2x. Mas se tivesse saído menos x, se fosse uma proporção de 1 para 2, se tivesse saído menos x e aqui menos 2x, eu formaria 3x? Não. Esse x, tome cuidado, isso tem a ver com a proporção. Por exemplo, se aqui fosse um 3, aqui não seria 2x, aqui seria 3x. Lembre-se que você está fazendo coisas, você está, teoricamente, se você pensar assim, eu vou somar esse com esse, vai dar esse. Você vai estar somando substâncias diferentes. É a mesma coisa que uma pessoa falar assim, eu pego uma roda de uma bicicleta, com uma outra roda de bicicleta e formo duas bicicletas. Não, porque cada uma bicicleta precisa de duas rodas. Resumindo, o x ele é proporcional ao coeficiente estequiométrico. Então, por exemplo, se aqui tivesse 5, aqui seria 5x, tá bom? Então, esse 2x não é um somatório porque saiu x do primeiro reagente e x do segundo não. Bom, então vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui. Como é que vai ficar a tua parte final? A tua parte final, a gente fala que é o seguinte, equilíbrio. Eu tinha uma coisa no início, tá bom? Eu tinha aqui uma coisa no início. Reagiu e formou uma quantidade, que eu coloquei aqui como x, e eu voltei à minha situação de equilíbrio. Na minha situação de equilíbrio, como é que fica isso? Bom, a sua situação de equilíbrio fica desta forma. Deixa eu colocar o azul aqui. Ó, você tinha 0,5, saiu x. Então, o H2 ele tinha 0,5 mols lá no início, mols por litro, e saiu x. Então, no final vai ser 0,5 menos esse x. E o I2? Ele tinha 0,5 lá no início, tá bom? E no final vai ficar, quer dizer, menos x. 0,5 menos o x, menos o que saiu para formar o produto. Bom, e o HI? O HI é um produto, não tinha nada no início e formou 2x. Logo, no produto, você vai ter 2x do HI. Tudo bem? Dominado? Beleza? Bom, então a gente pode pensar o seguinte. Bom, essa é a situação de equilíbrio. Né? Eu tenho 0,5 menos x de H2, 0,5 menos x mols por litro de I2 e 2x mols por litro de HI. Léo, mas como é que eu acho esse x? Simples assim. O que você vai fazer? Ó, vamos dar uma separada aqui e vamos pensar da seguinte forma. Olha só. Vê se você concorda. Se liga. Eu sei que o valor da minha constante de equilíbrio, né, da KC, vale
50,3. Eu também sei que Kc é igual a, vê se você concorda, tá? Concentração de HI elevado ao quadrado sobre concentração de H2 elevado a 1, tá? Não precisa colocar esse 1, coloquei aqui só para a gente lembrar, vezes a concentração de I2 elevado a 1 também. Não precisa colocar esses 1. E aí você vai substituir isso. Vou substituir? Quanto que vale a Kc? A Kc vale 50,3. Então vai ficar, ó, 50,3 é igual a concentração de HI. Quanto que vale HI lá no equilíbrio? Bom, no equilíbrio, HI vale 2x. Então vai ficar 2x elevado ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Sobre, deixa eu tentar fazer um sobre aqui. Sobre concentração de H2 e de I2. Bom, é 0,5 menos x vezes 0,5 menos x também. Só vou aumentar isso aqui, ó, peraí. Tranquilo? Beleza? Caraca, Léo, como é que eu resolvo isso? Calma, vamos lá. Vou dar uma apagada nisso aqui e a gente faz isso em outro slide. Um minutão. Bom, vamos lá, galera. Repare que a conta que ficou é 50,3, que é a constante de equilíbrio, igual a 2x elevado ao quadrado, que é a concentração em função de x do HI, sobre 0,5 menos x, que é a concentração do H2, vezes a concentração do I2, que é 0,5 menos x também. Ou seja, isso daqui, né, se você perceber, é 0,5 menos x ao quadrado. Então, vou escrever assim, ó, vê se você concorda, vê se você está de acordo comigo. Ó, eu vou escrever aqui 50,3 é igual a 2x elevado ao quadrado sobre 0,5 menos x ao quadrado também. E aí uma dica, um bizu que eu vou te dar para você resolver essa questão é, aqui tem quadrado e quadrado, teoricamente eu vou chegar numa equação do segundo grau, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar a raiz do lado esquerdo e posso tirar a raiz também do lado direito, beleza? E aí eu vou ter basicamente isso. Detalhe, se isso fosse uma questão que fosse feita sem calculadora, se aproximaria mais ou menos para o número que você conhece a raiz, 49, por exemplo. Você sabe que a raiz quadrada de 49 é 7. Mas como a Olimpíada de Química você pode usar a calculadora, você faz essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 50,3, vou colocar aqui, tá? Olha que maneiro. Vai dar 7,09. Ou seja, se você aproximasse para 49, não teria problema nenhum, daí é 7. É um erro bem pequeno, né? Bom, e aí a raiz quadrada de 2x ao quadrado vai ser 2x sobre 0,5 menos x. Pô, beleza, Léo, como é que vai ficar essa continha aí? Vamos lá, vamos dar sequência. Ó, você aqui vai multiplicar cruzado, né? Então a gente vai ter algo mais ou menos assim. O 0,5 multiplica aqui, beleza? E esse 2x, na realidade, vai multiplicar 1. Então, eu vou ter algo dessa magnitude. Vê se você concorda comigo. Olha só. Deixa eu colocar aqui o azulzinho. 7,09 vezes 0,5, né? Se fosse 7, seria 3,5. Mas como não é 7, é 7,09, vai dar 3,55 menos 7,09x igual a 2x. Pô, Léo, e agora? Passa tudo para o mesmo lado, né? Todos os x para o mesmo lado. Então, x vai ficar assim, vê se você concorda, ó. 9,09x, porque se eu passo para lá fica positivo, né? Igual a 3,55. Tudo bem? Beleza? Bom, fazendo essa conta, você vai encontrar, né? Você vai
sei se você concorda, que o x, deixa eu passar para cá, você vai ter que o x é igual a 3,55 sobre 9,09, que dá um número conhecido como aproximadamente 0,39. Aí você, vou colocar a opção que tem 0,39. Calma. Lembre-se que, fique bem atento, a concentração de HI ela é 2x. Então você tem que pegar esse valor e multiplicar por 2. Lembra? Ela é 2x. Então vai ficar 2 vezes 0,39, que vai te dar um valor de 0,78 molar. Deixa eu ver se dá para colocar o Nzão aqui de molar. 0,78 molar. Vai ser beleza, então eu estou entre a opção A e C. A outra é 0,39. Calma, meu garoto. O que você vai fazer para fechar? Bom, vou colocar aqui embaixo para não ir para outro slide, tá? A concentração de H2 ela é igual à concentração de I2, que é 0,5, que é a concentração inicial, 0,5 mol por litro, menos x. Lembra? Ó, tá até aqui, ó, 0,5 menos x. Mas, poxa, quanto que vale o x? O x, né, por conta do nosso espaço, o x, a gente viu que vale 0,39. Então, vai ficar 0,5 menos 0,39. E eu vou encontrar um valor de 0,11. Ai, meu Deus, quase pegando aqui a logo da OKERS. 0,11 molar. 0,11 mols por litro. Dos dois. Então, nós teremos 0,11, 0,78. Gabarito letra C. Beleza, galera? Tranquilo? Bom, então tenham atenção. Toda vez que ele te der condições iniciais e quer alguma coisa no equilíbrio, ou te dá uma situação de equilíbrio, você tem que montar a tabelinha. Espero que vocês tenham entendido. Entre em contato, tá? Para qualquer dúvida, participe, curta e siga nossas redes sociais. Tá bom? Um grande abraço. Galera, só para não deixar de mostrar meu vídeo em tempos pandêmicos, né, sem máscara, mostrei aí meu vídeo. E só para te dizer o seguinte, deixe seu like, deixe seu comentário e siga-nos, tanto no Instagram, OKRJ_, ou no nosso canal no YouTube. Beleza? Forte abraço para vocês, cuidem-se e muita saúde para todos.